Oi, 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 terceirão, como é que vocês estão? Vamos lá, né? A primeira aula que está disponível na plataforma, que eu acho que todos assistiram, é sobre a Revolução de 1930. Ou seja, não podemos deixar de falar da Era Vargas sem citar os acontecimentos da Revolução de 30. Esse aqui eu não vou falar não, porque vocês já têm o primeiro, não é isso? Mas vocês sabem que Vargas, ele só entra, no poder, ele só se consolida como presidente através de quê? De um golpe. Porque nas eleições de 29, ele perde, ele sai como um perdedor. Mas diante dessa situação, ele não quer uma revanche. Até ele vai conversar com o presidente para querer um cargozinho lá. Só que aí isso não acontece porque os seus aliados dizem, não, Getúlio, vamos aqui, vamos criar um plano, um plano para que a gente possa tomar esse poder aí. E foi isso que aconteceu. Só que nesse vídeo, que é o vídeo sobre a Era Vargas, você sabe que é um período muito extenso da nossa história, que ele governa em 15 anos ininterruptos. Eu vou aqui nesse primeiro vídeo tentar colocar a primeira década, ou seja, eu vou colocar pelo menos os 9 primeiros anos do governo dele. E na sequência, no outro vídeo, que eu vou chamar o vídeo de parte 2, porque será o mesmo vídeo, eu vou colocar os anos seguintes. Qual foi o desfecho desse governo dele? Para que tudo se... Como foi que ele terminou? Todo mundo sabe, que ele se suicidou. Mas como foi que chegou a esse processo dele? Na história já observa-se que o próprio Getúlio, ele foi um governante, que ele teve, na verdade, que ter vários períodos, períodos de que até eu coloquei logo na legenda, para que vocês visualizem. Quem me perguntar, professora, o que é que a senhora caracteriza pelo governo de Vargas? Eu não vou saber dizer, porque Vargas, ele foi, a um momento, um ditador, um conciliador, a pessoa que foi o pai dos pobres, depois, olha, não subestimando, mas você sabe que mãe é mãe. Ele chegou a um período que ele foi a mãe dos ricos, então ele contemplou o seu governo, vários segmentos da sociedade, porque uma pessoa para ficar 15 anos não foi à toa, ele era um estrategista nato. Então vamos lá. Observe que cada ano de Vargas no governo foi caracterizado por um ponto principal. Então vamos lá logo no início. Como estava 1930, logo quando ele assume? Eu digo logo, porque se vocês observarem as datas, quando ele chega no dia 3 de novembro, olha o que ele faz, várias coisas que ele faz, apenas com 2 meses. 2 meses como presidente da República. Então, logo quando ele inicia, o que é que ele tenta fazer com o Brasil? Ele tenta industrializar. Ele faz com que o Brasil se torne, aí pouquinho, caminhando, engatilhando ainda. Obviamente que se você observar nos livros didáticos, e na própria conjuntura você vai saber que quem industrializou realmente o Brasil foi um cara chamado JK, Juscelino Kubitschek. Mas ele começa a industrializar o Brasil. Outra coisa também que ele faz, que fez com que a população ainda chegasse mais próxima a ele, entendesse que ele aí seria o governo dele, o pai dos pobres, foi a expressividade da mulher, que a mulher na política, não só na política, mas a mulher, perdão, na política não, uma expressividade que eu digo da mulher é dizer que aquela mulher o gênero feminino estava ali, que era algo que não se via dentro da sociedade. Também o surgimento do samba. Professor, o que tem a ver? Tem a ver muito, foi um período. Isso que
eclodiu mesmo, o samba foi na década de 40, mas aí ele iniciou esse processo de samba e Getúlio Vargas, como não podia ser, né? Ele não ia ficar de fora. Então ele contemplou esse ritmo que é tão nosso, ele fez com que essa expansão fosse maior. Né? Ele trouxe para si muitas marchinhas, muitas músicas, claro, né? Contemplando o seu governo, ele fez com que cantores, e isso incentivou a questão cultural. No dia 3 de novembro, efetivamente, como eu já falei, ele assume o poder. Aí ele dá início a um plano que ele chama algo que eu vou falar aqui, que é um plano de sequência. Eu vou começar uma sequência, vamos iniciar a nossa sequência de fatores e de possibilidades para você ver a ascensão e o que realmente ele fez no seu governo. Primeiro, quando ele inicia, a primeira preocupação de Getúlio Vargas é o quê, né? Óbvio. É trocar toda aquela corja, todos aqueles seus inimigos que estavam no poder. Como é que ele ia governar com um monte de inimigo? Só lembrando a vocês, quando ele entra no poder, ele não entra nem pelo voto popular. Isso não aconteceu. E a maioria das pessoas envolvidas na eleição eram tudo opositores dele. Então imagine ele entrar e ter um monte de presidente da província, isso mesmo. Os presidentes da província eram os governadores da época. E aí também Getúlio Vargas pensou, nome feio, nome esquisito, presidente da província, não, presidente só pode ser um. Então ele também, muda esse estereótipo de presidente da província e coloca nesse período o nome que vocês vão observar muito nessa questão dos governos, que é chamados de interventores. Esses interventores, ele trocou todos. O único que ele não troca é o de Minas Gerais, que era um chegado dele, né? Nesse período também ele anistia vários tenentes, aqueles tenentes que foram exilados. Por que ele faz isso? Porque as Forças Armadas, logo em 1929, ele tem com ele, né? Foi as pessoas que chegaram junto. Então ele anistia, ele traz de volta os tenentes. E aí ele cria alguns ministérios. Daqui a pouco eu vou pontuar esses ministérios, que até que não é nem tão importante, porque depois ele vai e faz umas trocas novamente. Em 31, o que é que ele faz? Olha, observe. Quem eram os presidentes da província, já que a nossa economia era a economia cafeeira e era a economia que era voltada para o gado. O gado era muito mais próximo a ele, né? O café não tanto, porque eram os paulistas. Então, quando ele tira esses interventores, esses presidentes da província, ele aqui está tirando quem, gente? A elite cafeeira. Só que depois ele pensa, olha, depois de um ano ele pensa, olha, eu vou ter que fazer as pazes com a elite cafeeira. Então é isso que ele faz logo em 1931, ele tenta fazer as pazes. Como é que ele vai fazer as pazes, né? Se o café, ele fez com que o café, mesmo com tudo isso, a elite cafeeira ainda despontava, né? Era o que se destacava. Então ele promove uma queima de 70 mil sacas de café. Não é saquinhas não, sacas de café. Milhões, várias sacas de café. Professor, aí ele vai estar ajudando na elite cafeeira como? Queimando os café do cara? Claro que com esse feito, ele faz com que o café suba de preço. Então há uma valorização do café. Então aqui eu coloquei conciliador. Vocês vão lembrar que ele sempre tem essa manobra de conciliar. Ele faz e depois ele agrada. Em 1932, o bagulho vai ficar muito louco, porque em 1932 os opositores dele, aqueles opositores que ele começou a tomar, né, o poder, eles começam a querer vingança. E essa vingança realmente acontece. Tem episódios aqui que vocês vão ver mais abaixo de atentados, né? Eles começam a conspirar. Essa conspiração é chamada de Revolução Constitucionalista em São Paulo, na cidade de São Paulo.
No dia 23 de maio de 1932, acontece um atentado mesmo no palácio, onde está lá a família de Getúlio. Conta-se a história que ele dá arma para a mulher, arma para o irmão, liga para a junta não vem, liga para... E ele fica lá atordoado. Eita, meu Deus, agora é que eu vou morrer. Por isso que eu vou falar a você também que aquele suicídio de lá de Getúlio Vargas, aquela cartinha já estava planejada, porque ele sabia que ele não ia durar muito tempo no governo. Ele já estava planejando. Então, o que é que ele faz aqui? Ele fica atordoado, mas a Força Armada chega a tempo e aí aqui 13 pessoas irão ser mortas. Chegam lá atrás do palácio, fuzilam em 4. Ficou conhecido com uma sigla mais MMD. MMMD é o nome das iniciais das 4 pessoas, que depois vocês vão ver mais aprofundado na questão da política, né? Os que começaram a planejar alguns partidos políticos. No dia 9 de julho de 1932, aí sim as lutas ficaram mais intensificadas. Ele não ia achar barato, né? Foi na casa dele e foi aquela bala para todo lado. E a mulher ia ser baleada. O irmão chegou doidão com o carro e entra com o carro. O irmão dele, depois vocês vão observar, viu? Que vai ser a destruição de Getúlio, vai ser o irmãozinho dele. Mas vamos lá. Nesse dia aqui, as lutas começaram a ser mais intensas. Até mesmo do outro lado, que estava com um índice, né, baixo de armamentos, eles criam armamentos para disfarçar. Eu coloquei até aqui um disfarce. Qual é esse objeto de disfarce? É um objeto que hoje a mãe de vocês fala muito. Que objeto é esse? Objeto chamado matraca. Lembra a expressão que sua mãe fala? Menino, calar é matraca. Até mesmo em sala de aula aqui já é errado, mas ele diz, menino, você tem o que? Uma matraca na boca. Por que matraca? Porque era um objeto que disfarçava na guerra. Achava que naquele local, logo aqui, as balas estão vindo daquele local, mas aquele local não era as balas, era a matraca. Era um objeto que fazia um som parecido, repetidamente, de balas, de fuzis. Então aí é que surge a matraca que a gente fala muito. Também acontece o ataque na cidade de Cachoeira Paulista, mandado por quem? Por Getúlio Vargas. Esse atentado aqui combina, né? Que também não é algo que a gente pode precisar, mas o Santos Dumont, né? Que foi conhecido, né? Como criar um protótipo de avião. Vendo aquele ataque aéreo, ele ficou deprimido demais, o bichinho. Deprimido. E conta-se a história que ele, nesse período aqui, ele se suicida. Aí, ninguém sabe, né? Porque suicídio, ninguém sabe dizer qual é o real. Ele deixa uma carta também. Mas aí não é preciso dizer que ele morre exclusivamente pela guerra. Por esse ataque, né? Esse ataque a essa cidade. Aí, em contrapartida, olha como ele é sabidinho, olha. Ele faz o ataque... Mas aí a cidade de Cachoeira Paulista, as pessoas, os civis que não tinham nada a ver com a história, outras pessoas envolvidas, ele faz com que o Banco do Brasil, ele começa a pagar indenização para aquela pessoa se recuperar daquela crise. Então, olha, já é mais uma jogada de Getúlio. Ele faz as coisas, mas também ele, em contrapartida, ele dá a solução, né, para aqueles problemas. Tá claro até aí? Então vamos lá, mais um ano, viu, de Getúlio, 1933, marcado também um período que foi importante. Professora, não houve viagem pelo Brasil? Sim, nenhum governante tinha essa preocupação em ver as mazelas, né? Na verdade, o Brasil não, né? Algumas regiões ainda estabelecidas, mas ele foi com a sua junta, olhou cada problema de cada região e disse que ia, né, solucionar. Depois eu coloco aqui, ó, viagem pessoal Petrópolis. Pois, eu quero saber, professora, o que é que tem a ver a viagem dele? Nessa viagem aqui, que ele estava somente com sua esposa, o seu segurança pessoal e o seu motorista, que foi uma viagem bem curtinha, né, Rio e Petrópolis, para ele arejar a mente, ele
também sofre um atentado, no qual ele só sai assim, com a perninha, né, uma caminha um pouquinho, feridinha, a mulher o braço ferido. Foi uma pedra, um pedroio que jogaram nele, um pedregulho que jogaram nele. Mas, graças a Deus, né, ou não, ele sai ileso dessa. Só o motorista que falece nesse acontecido. Em 1934, um ano também bastante propício, né? Um ano importantíssimo. Foi onde ele cria uma nova Constituição. Essa, obviamente, né? Essa Constituição foi algo que não foi de livre escolha, não. Ele se sentiu pressionado a fazer essa Constituição. E o que é que essa Constituição ela decretava, né? O voto teria que ser secreto, porque você sabe que anterior à Revolução de 1929, a eleição, o voto, ele era um voto que as pessoas tinham que dizer livremente. E nós chamamos de voto de cabresto, né? Então, a pessoa não tinha uma autonomia de dizer a quem ela queria que governasse. Por quê? Porque era um voto que tinha que ser expressivo. E, obviamente, ninguém, sabendo que ia se expor, votaria em alguma pessoa que não fosse aqui os seus coronéis, que alguém que o seu aliado pedisse. Então esse voto começou a ser um voto secreto. Outra coisa também importantíssima, as mulheres também puderam votar. O voto foi um voto, agora esse voto teria que ser um voto obrigatório. Agora vocês me perguntam, professor, e os analfabetos, que eram em sua maioria, votavam? Não, os analfabetos não, né? Mas aí essa Constituição, ela contemplava essas classes sociais também. Em 1985, houve um período também muito importante que foi chamado do Levante Comunista, ou a Intentona. Ou seja, foi uma forma de reprimir, da repressão maciça. Ele caracterizou esse período aqui com o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É onde o governante tem o total poder sobre o Estado. Ele vai governar sem nenhum tipo de interferência. Ele pode fazer o que ele quiser. Então foi nesse período aqui, 1935. E aí ele voltou a ter mais poderes, não é isso? Mais poderes do que ele já tinha. Em 1936, ele dá o golpe. Aí foi o golpe que nós falamos que foi um golpe de mestre. Ele cria a Lei de Segurança Nacional. E aí ele já começa a criar uma ilusão, né, no contexto popular, que havia uma suspeita comunista. Essa suspeita comunista, ela vai se desencadear mesmo em 1937. O golpe foi efetivado em 1937. Como? Por que ele foi efetivo em 1937? Porque houve o apoio da população e dos militares. Os militares, que em sua maioria já o apoiavam, mas o que ele garantiu mais foi a população a seu favor. Por quê? Porque ele cria uma carta falsa. Nessa carta falsa tinha algumas coisas, como por exemplo, dizer que os comunistas iam bombardear uma casa por quarteirão. Aí, meu Deus do céu, imagine, quando tem alguma coisa, a gente vai pensar o quê? Que vai ser na gente. Então aí cada um pensou em si. Não estava nem pensando no governo, pensou em si e disse, então eu vou seguir esse doidão aí, porque eu não vou ter minha casa derrubada. Então ele teve um apoio maciço da população. Essa carta falsa, ou essa estratégia aí, chamada de Plano Cohen. E por fim, nasce aí uma ditadura, ou seja, vamos ficar por aqui, o nosso período que é chamado de Estado Novo. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Vamos lá agora para o nosso segunda videoaula, parte 2.